livro em Eclesiastes, capítulo 7. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, onde diz: melhor é o bom nome que o bom perfume, e melhor o dia da morte que o dia do nascimento. Preferível ir a uma casa em que há luto, a outra em festa, porque este é o fim de todos os homens, e aos vivos lhe fará meditar. Melhor é a tristeza que o riso, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa do prazer. Melhor é ouvir a repreensão do sábio que a canção dos nécios. E aqui no versículo 14 vai dizer: no dia do bem, goza do bem, e no dia da adversidade, medita. Deus fez tanto um como o outro, a fim de que o homem não possa contar com nada acerca de seu futuro. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aí a gente medita nessa palavra e se pergunta por que Deus diz que é melhor irmos numa casa onde há luto, ou seja, num velório, do que ir numa casa onde há festa. Porque, meus irmãos, quando nós estamos em festa, a gente não está meditando nada, apenas estamos festejando. Mas quando nós vamos em um velório, em que a gente se depara com o corpo morto, inevitavelmente nos leva a gente a meditar sobre as nossas vidas. Porque, como a palavra que foi dita, este é o fim de todos os homens. Ou seja, todos nós, ninguém vai escapar, né, desse dia que é o dia da morte. Então, meus irmãos, quando a gente vai ao velório, inevitavelmente, quando a gente se depara com aquela pessoa morta, a gente nos leva a gente a meditar. Meditar no que é que a gente está fazendo da nossa vida, né, meus irmãos? Porque, meus irmãos, a morte, ela não é o fim. Porque depois da morte existem dois destinos. Existe o céu e existe o inferno. E esse destino vai depender do que a gente está fazendo com a nossa vida aqui na terra. Por isso, meus irmãos, Deus diz: melhor você ir em luto do que ir na festa, porque quando você vai alugar um velório, você vai meditar sobre o que você está fazendo na sua vida. Porque, como eu disse, depois da morte, para onde você irá? Como a palavra de Deus diz aqui no primeiro versículo, melhor é o bom nome que o bom perfume. Meus irmãos, o bom perfume está representando aqui bens materiais. E Deus quer dizer com essa palavra que melhor é nós termos um bom nome, ou seja, uma boa reputação diante dos homens e diante de Cristo, do que alcançar bens materiais. Então, meus irmãos, Deus está nos ensinando que é melhor a gente buscar as coisas do alto, as coisas de Cristo, né, meus irmãos? Fazer da nossa vida aqui quando nós estivermos aqui nessa vida, buscarmos nos aproximar de Cristo. Porque, meus irmãos, quando chegar no fim da nossa vida, a gente poder dizer como Paulo falou. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus me dará naquele grande dia. Então, o Senhor Jesus quer que cada um de nós, quando nós completarmos nossa carreira aqui na vida, possamos dizer igual a Paulo: meus irmãos, que completamos a boa carreira e guardamos a nossa fé, e para nós está reservada a coroa da justiça, entregue por Cristo Jesus. A palavra de Deus também vai dizer: melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. E o que Deus quer falar com essa palavra? Porque, meus irmãos, muitas vezes Deus permite sim a tristeza nas nossas vidas. Mas por que Deus permite a tristeza? Porque no momento de tristeza que nosso coração ele fica quebrantado. É no momento de tristeza que a gente reflete sobre as nossas vidas. É no momento de tristeza que a gente está mais suscetível a se arrepender dos nossos maus caminhos e para mais perto de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a tristeza, ela tem um propósito, meus irmãos. A palavra de Deus também vai dizer: melhor é ouvir a repreensão do sábio que a canção do nécio. Ou seja, meus irmãos, porque a canção do nécio aqui representa as palavras doces que a gente ouve, que só faz aumentar o nosso ego, aumentar a nossa vaidade. E Deus está dizendo: melhor repreensão. Porque, meus irmãos, a palavra doce não vai fazer a gente melhorar em nada. Mas quando a gente ouve a repreensão vindo da parte de Deus, isso
que as canções do mestre, ou seja, palavras doces que só vai fazer te exaltar. Meus irmãos, quando Deus vai te repreender, escute, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que quando nós chegarmos no fim da nossa vida, a gente venha alcançar a nossa salvação. Ainda no versículo 14, vem dizendo: no dia do bem, goza do bem, ou seja, no dia da alegria, aproveite a alegria. Mas no dia da adversidade, medita, ou seja, meus irmãos, porque Deus fez tanto um como o outro. Deus fez tanto o dia da alegria como o dia da adversidade. A adversidade, ela também tem seu propósito. E o propósito é a gente meditar como está a nossa vida. E a gente procura se aproximar mais de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, que nós vamos meditar nessa palavra do Senhor hoje. Meditar sobre a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que a gente tem procurado se aproximar de Deus? Ou seja, será que a gente tem procurado meditar naquilo que a gente está fazendo de errado e desagradado a Deus? Né, meus irmãos? Meditar nesta palavra para que no final da nossa carreira, da nossa vida, a gente venha encontrar a nossa salvação.